Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal Célio Teixeira. Hoje, 26 de abril, segunda-feira, 26 de abril do ano de 2021. Já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje. Europa restringe voos com Índia por descontrole da pandemia. 100 dias de Biden, uma profunda mudança de rumo nos Estados Unidos. Ministro Lewandowski nega pedido da Anvisa e mantém prazo de análise sobre importação de Sputnik V. Suspeitos de serem fantasmas, ex-assessores de Bolsonaro receberam R$165 mil em auxílios. Óbitos pela Covid-19 em 2021 já superam os números de 2020. Filho de Dedinho Gouveia morre no dia da missa de sétimo dia do pai. Após explosão, Wade Martins remaneja 640 cilindros de oxigênio de outros estados para o Ceará. CPI da Covid deve usar a lista elaborada pela Casa Civil e deixa aliados de Bolsonaro preocupados. Estados Unidos doarão 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos meses. Militares são suspeitos de receber propina na Operação Carro-Pipa aqui no Ceará. Eu sou Célio Teixeira, agradecer demais aos amigos e amigas que já foram, se inscreveram no canal, agradecer àqueles que se inscreveram, quem está chegando lá, vai lá, se inscreve, deixa o seu likezinho positivo para que esse canal continue crescendo todos os dias. O seu likezinho significa dizer que o próprio YouTube indica esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Bom, vamos então para os detalhes do vídeo de hoje. Os recordes sucessivos de infecções diárias na Índia. Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 352.900 casos de Covid-19. O quinto recorde seguido levaram países europeus a impor limites para voos provenientes do país. O Brasil registrou neste domingo 1.305 mortes por Covid-19, enquanto lá na Índia já um número bem elevado, não só de pessoas contaminadas, mais de 352 mil, como o número de mortes também já está chegando a 3 mil. Vale dizer que a Índia tem 1.300.000.000 habitantes. Apenas 100 dias de Joe Biden na Casa Branca bastaram para comprovar a profunda guinada nos Estados Unidos. O presidente da grande potência quis deixar claro desde o início a diferença abissal em relação ao seu antecessor Donald Trump. No aspecto econômico, uma política externa, nos assuntos sociais e nas políticas migratórias. Embora, neste caso, tenham tido que recuar de suas ambiciosas promessas. Também, ou talvez, acima de tudo, pela forma como encarou a pandemia. Os Estados Unidos colocaram a vacinação maciça como a principal meta de sua agenda nos 100 primeiros dias do governo e cumpriu com sobra. Desde o primeiro dia, tudo precisava estar condicionado a frear a pandemia e suas consequências. Para reativar a economia em queda livre com os piores índices desde a Grande Depressão da década de 30, olha aí, era preciso a todo custo frear os contágios de mortes. Há poucos dias de completar, nesta quinta-feira, uma centena de jornadas no comando de um país que havia fracassado na contenção do vírus e soma atualmente mais de 570 mil mortes. O presidente dos Estados Unidos anunciou que já foram administradas 200 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Neste momento, 27% da população está completamente vacinada, ou seja, com as duas doses, o que se traduz em algo mais de 90 milhões de pessoas de uma população totalmente já vacinada, próximo de 330 milhões. Está chegando a 30% já vacinado. Só que com a primeira dose já passa de 200 milhões de vacinados nos Estados Unidos. Uma diferença bem significativa de Trump para Joe Biden e possivelmente uma diferença abissal também com relação à política de Jair Bolsonaro, muito próximo de Donald Trump. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira o pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para suspender o prazo dado ao órgão para decidir se autoriza a importação de doses da vacina russa Sputnik V. Diante da determinação do ministro, a Anvisa se reúne na noite desta segunda-feira, se reúne hoje, portanto, para tratar do imunizante. No início desse mês, Lewandowski estipulou o prazo até o fim de abril
para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina Sputnik V. O ministro terminou tomando essa decisão em uma ação protocolada pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4.500.000 doses da vacina produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Nesta terça-feira, a Anvisa pediu que o prazo fosse suspenso. Vamos torcer que esse imbróglio aí com relação à justiça não cause tanto problema. Eu sei que o Brasil precisa de vacina, mas a Anvisa eu acho que precisa testar se a vacina é boa para realmente ter o efeito que todos nós esperamos. Investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita de serem fantasmas, 5 ex-assessores do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era ainda deputado federal, receberam 165 mil só em auxílios enquanto estiveram nomeados na Câmara dos Deputados. Esses funcionários tiveram um sigilo quebrado na investigação contra o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente da República. Os dados ali obtidos também apontam suspeitas de indícios da prática de rachadinha no gabinete de Bolsonaro, isso quando era deputado ainda. Em dois casos, os valores equivalentes ao auxílio eram únicos que permaneciam nas contas dos assessores. Todo o restante, depositado pela Câmara, era sacado em caixas eletrônicas. Será que a regra era a mesma na época que o Bolsonaro era deputado? Se for, tal pai, tal filho. Com a atualização do painel, o ano de 2021 ultrapassou o total de óbitos em 2020 por conta do coronavírus. Apenas neste ano, o país reportou 195.848 mortes em decorrência da doença, antes 194.949 ano passado. Gente, dados muito elevados. Ano passado, 194 mil e esse ano já 195. Isso todos vítimas da Covid-19. Os números do CONAS revelam que a média diária de mortes deste ano é mais do que o dobro do ano passado. Em 2021, 1.703 pessoas morrendo por dia, com Covid. Essa era a média da doença. Desde o início da pandemia, o Brasil conta com um total, já de 390.797 mortes, ou seja, 14.340.787 infectados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia estão entre os estados brasileiros com índices mais altos de infectados e mortes causadas pela Covid-19. Delano Gouveia, filho do cantor Dedinho Gouveia, faleceu aos 37 anos neste domingo. Ele estava internado no Instituto Dr. José Frota por um quadro de infecções bacterianas após tratar do diagnóstico da Covid-19. Juliana Andrade, companheira há 12 anos de Delano, informou que ele sofreu uma parada cardíaca. Pela tarde, por volta de 15 horas, o hospital comunicou a morte aos familiares. A morte de Delano Gouveia coincidiu com a missa de 7º dia do pai dele, Dedinho Gouveia, que aconteceu neste domingo. Pela manhã, familiares e fãs acompanharam o ato religioso na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em transmissão no YouTube. Dedinho também morreu em decorrência da Covid-19. Pai e filho, uma diferença de 6 dias entre a morte do pai e a morte do filho. Dedinho Gouveia, para quem acompanha esse vídeo aqui, era um sanfoneiro muito conhecido no Ceará e no Nordeste, e o filho também tinha carreira na produção musical aqui no estado. Com a chegada prevista para esta segunda-feira, dia 26, de 200 cilindros de oxigênio para o Ceará, serão 640 unidades que chegam de outros estados para evitar comprometimento no abastecimento de hospitais cearenses após a explosão de uma fábrica da empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio hospitalar do estado. De acordo com a empresa, 440 cilindros já foram entregues no domingo. Conforme nota divulgada pela empresa, a White Martins, o oxigênio está vindo de outros estados do país onde a White Martins atua. O envio de cilindros e de outras unidades federativas, quer dizer, vindo de outros estados, é uma das medidas emergenciais que estão sendo tomadas pela companhia após o acidente ocorrido em sua unidade em Fortaleza, para evitar um possível desabastecimento do insumo num contexto de alta demanda por pacientes internados com Covid-19. Portanto, a empresa afirma que não vai ter problema em repor. Vamos torcer que não. Integrantes da articulação política do governo no Congresso receberam com preocupação a lista elaborada pela Casa Civil com 23 acusações que podem vir a ser feitas contra o Poder Executivo na gestão da pandemia. O documento foi revelado neste domingo pelo portal UOL e a existência da lista foi confirmada pelo governo à TV Globo. Em nota, a Casa Civil informou
que a medida teve como objetivo levantar dados e informações que poderão ser usados pelo governo em resposta a eventuais questionamentos da CPI da Covid. Para aqueles que avaliam que a lista é a munição que a CPI quer, principalmente pelo detalhamento do roteiro, alguns dizem que precisa ir a outras fontes também. Os Estados Unidos anunciaram que farão doação de todo o estoque de vacinas da AstraZeneca Oxford do país. A medida ocorrerá assim que o imunizante usado para prevenir a Covid-19 for aprovado nas análises de seguranças federais, afirmou a Casa Branca. São estimados 60 milhões de doses para exportação nos próximos meses, segundo o governo. A medida supera a ação do governo Joe Biden, realizada no mês passado, quando 4 milhões de doses da vacina foram compartilhadas com o México e o Canadá. A vacina da AstraZeneca Oxford é amplamente usada em todo o mundo, sendo ministrada inclusive no Brasil, mas ainda não foi autorizada pela agência reguladora norte-americana FDA, na sigla em inglês. Eu acredito que a partir de final de maio, início de junho, os Estados Unidos já esteja com mais de 80% da população imunizada. A retomada em 24 de março último, após paralisação, a Operação Carro-Pipa, que distribui água potável a populações atingidas pela seca, é alvo de investigação do Exército Brasileiro e também do Ministério Público Militar aqui no Ceará. A Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza identificou que entre 2017 e 2021, 81 inquéritos policiais militares foram instaurados para apurar crimes de fraudes em procedimentos relacionados à Operação Carro-Pipa. As acusações, entre outros, apontam que haviam pipeiros que receberiam dinheiro do serviço que não executaram ou não prestaram ou fizeram de maneira precária com suposta anuência de militares responsáveis pela fiscalização. Só faltava essa, viu? A mais recente denúncia foi recebida pela Justiça Militar em 29 de março último. 5 pessoas, incluindo um tenente-coronel e um sargento do Exército, são acusados de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação começou após carta anônima ser enviada ao 23º Batalhão de Caçadores, denunciando pagamento de propina a militares envolvidos na operação em Quixadá, Xeramobim e Morada Nova, municípios do Sertão Central cearense. A partir da quebra do sigilo bancário dos investigados, foi descoberto que militares que trabalhavam na operação tinham transações incompatíveis com as suas rendas. Isso porque recebiam depósitos sequenciais de origem desconhecida, assim como transferências provenientes dos próprios pipeiros sem justificativa plausível, conforme a acusação. Agora, isso é um absurdo. Militares que poderiam estar ajudando a distribuir água de forma eficiente, sem propina, estavam recebendo dinheiro, pelo menos há indícios de que isso ocorra, estão recebendo dinheiro sem que essa água seja distribuída à população carente. É algo absolutamente inaceitável. Gente, agradecer demais a todos mais uma vez por participarem das 10 mais do dia. Já pedi mais uma vez, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, no YouTube, no canal do Célio Teixeira, deixa o seu like positivo e já quero fazer o convite para amanhã na produção de mais um vídeo às 10 mais do dia aqui no canal do Célio Teixeira.